Nosso Vida Melhor está de volta, a gente já fez um artesanato muito bonito, mas agora é hora da gente dar uma paradinha e prestar atenção na nossa saúde e conversar sobre um assunto muito sério, a diabetes, ou o diabetes. É uma doença silenciosa, implacável, está avançando pelo mundo, infelizmente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, há cerca de 180 milhões de pessoas no mundo com diabetes. No Brasil, a gente tem um número da pesquisa que a gente fez ontem de 6 milhões de pessoas acima de 18 anos com essa doença. O diabetes já é responsável por 15% dos investimentos nacionais em saúde e em função do estilo de vida sedentário e do crescimento da obesidade, o diabetes vem se manifestando mais cedo entre crianças e adolescentes. É um assunto sério e merece toda a nossa atenção e nosso cuidado. Por isso que eu te falei, agora é hora de dar aquela acalmada e prestar atenção na saúde. E eu recebo aqui o Dr. Roberto Betti, que é endocrinologista formado pela USP, médico do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Roberto. Eu que agradeço. E esse é um assunto realmente que a gente precisa conhecer mais, né? E prestar atenção, até mesmo falar dos números, para que as pessoas queiram fazer a prevenção. É possível? É possível. Do diabetes tipo 2, que a grande maioria dos diabéticos, que corresponde a 90% dos casos, é possível. Atividade física, dieta saudável e não ganhar peso. A prevenção, essa é a melhor prevenção para o aparecimento do diabetes. Os exames preventivos que podem medir a dosagem de glicose, enfim, eles também ajudam para que a gente possa fazer o controle antes da doença ser instalada? Eles ajudam, eu acho que ajudam, porque você tem um período que nós chamamos de pré-diabetes, onde a doença pode ser reversível. Então, quando você mede teu açúcar no sangue, está numa faixa entre 100 e 125, nós chamamos essa situação de pré-diabetes. Né? Antigamente não se chamava, mas voltou a se chamar novamente de pré-diabetes. E é uma situação em que você pode intervir, mudar os hábitos de vida desse indivíduo, introduzir algum tipo de medicação para ele e prevenir o aparecimento dessa doença. Agora, existem tipos diferentes da doença, né? Sim. Os 3 tipos mais comuns, o mais comum é o diabetes tipo 2, corresponde a 90% dos casos. Temos aquele diabetes da criança, que nós chamamos da infância, que é o tipo 1, e temos também o diabetes gestacional, que é um diabetes que começa na gestação e termina no fim da gestação. Tá. Esses são os 3 tipos mais comuns de diabetes. Bom, esse da criança, ele se instala porque ele é hereditário? O diabetes da criança, esse diabetes que nós chamamos de tipo 1, é um diabetes autoimune. Existe uma doença autoimune no pâncreas. Então, é um processo de autoimunidade somente. Né? A hereditariedade está mais relacionada com o diabetes do tipo 2, o diabetes do adulto. Tá, que aí a pessoa que, por exemplo, tem um familiar que teve diabetes tem que ficar mais atento, é isso? Mais atento. Quando você tem uma história familiar de diabetes, pai, mãe ou irmão, uma irmã com diabetes, você deve ficar mais alerta. Tá. E no caso do diabetes gestacional, as mulheres grávidas, elas todas têm essa propensão? Ou as mulheres que estão acima do peso? Mulheres acima do peso. A incidência de diabetes gestacional é mais ou menos em 2% das gestações. Tá. Então vamos falar um pouquinho mais do diabetes do tipo 2, que é o mais comum, né? O que, na verdade, a gente pesquisou e viu que o estilo de vida é que tem gerado esse aumento da doença, principalmente em jovens e adolescentes, né? Mas é só estilo de vida mesmo? Você tem um fator, essas doenças metabólicas, você tem que ter um fator genético predisponente. E o meio ambiente é um gatilho para você desencadear a doença. Se você tem a história familiar, se você tem a genética familiar e você tem uma vida sedentária, você tem o peso elevado, você vai ter uma probabilidade muito maior de desenvolver o diabetes. De fato, é meio ambiente mesmo que é o gatilho para você desencadear a doença. E tem uma idade em que esse gatilho é mais acionado? É acima dos 40 anos. É uma doença que aparece, na sua maioria, acima dos 40 anos. Não quer dizer hoje que crianças, que adolescentes... até porque o número cresceu entre jovens e adolescentes. Exatamente, estão tendo diabetes do tipo 2. Isso é lamentável, não é? É devido à obesidade mesmo, essa alimentação rica em hidrato de carbono, em doces, esses fast foods da vida aí, acabam de fato levando o indivíduo a ganhar peso. Tá. Necessariamente, um pai que tem diabetes, quer dizer, o filho que tem um pai com diabetes vai ter ou não?
Pode ter. Tem uma probabilidade maior. Em que nível? Como é que é essa probabilidade? Não dá para se medir essa probabilidade. Ele tem uma probabilidade, por exemplo, 2 vezes maior do que aquele indivíduo que não tem um histórico familiar de diabetes. Agora, o controle do diabetes é possível, né? E esse controle, eu imagino que dê uma qualidade de vida grande para quem tem a doença. Dá, sem dúvida nenhuma. Ele pode ter um padrão de vida normal, somente com algumas restrições alimentares. E hoje você tem aí alimentos dietéticos aí que substituem bem, com um sabor até agradável, determinados alimentos, por exemplo, que criança gosta, como chocolate, como refrigerantes, coisas desse tipo. Eu acho que o tratamento, ele inclui mudanças de hábitos de vida, né? Então, perda de peso, se você tiver obesidade ou sobrepeso, a prática de esportes e o uso de medicações. Nós temos hoje medicações bastante eficientes para o tratamento do diabetes. Uma vasta medicação para isso. Bom, isso é bom, né? A gente saber que dá para controlar e ter qualidade de vida. Você pode participar do programa, pode enviar a sua pergunta. Você tem uma dúvida sobre diabetes? vidamelhor@redevida.com.br. A gente tem um SAT, que é o Serviço de Atendimento ao Telespectador, que vai receber com carinho a sua pergunta. Você vai fazer um cadastro rapidinho e a gente vai passar essa pergunta aqui para o doutor. Ontem nós publicamos nas redes sociais, falamos no programa que esse assunto seria tratado e já chegaram muitas perguntas. Tem uma pergunta aqui que veio do Rio de Janeiro, da Julieta Meirelles. Ela diz que um médico me disse que tenho diabetes como herança genética de meus pais. Será que posso deixar essa herança também para os meus filhos? O meu marido também tem diabetes. Pode. Pode? Pode. E o que essa mãe, então, precisa fazer já, como Pros prevenção? Filhos? Bom, primeiro já começar a dar uma alimentação saudável para os seus filhos e fazer com que seus filhos pratiquem esporte. E não ganhem peso, principalmente na adolescência. Essa prática de esporte, só a educação física da escola, ela é efetiva ou precisa ser complementada? Ela é efetiva, em parte, ela precisa ser complementada, que geralmente a educação física na escola é 3 dias por semana. Seria necessidade de pelo menos 5 dias por semana a prática de esporte. O que a gente já falou aqui no programa, que em algumas cidades, alguns bairros que permitem, essa prática de esporte pode ser o pega-pega, pode ser o pique, no tanto que a criança realmente gasta essa energia, e brinque mesmo, e corra, né, ande de bicicleta, isso tudo faz parte. Tudo é esporte. Perfeito. Uma pergunta de São José do Rio Preto, que é da Eliane Oliveira. Gostaria de saber se existe diabetes por causas emocionais, pois sempre que estou preocupada ou muito ansiosa, percebo que a minha sobe. A emoção, ela não causa diabetes, mas ela pode dificultar o controle do diabetes. O organismo não reconhece o estresse que ele está sendo, que o organismo está recebendo, se é um estresse físico ou é um estresse emocional. Afirmar que estresse, emoção causa diabetes, não dá para afirmar, mas que dificulta muito o tratamento, dificulta. Ok. Pergunta de São Paulo, do Eduardo Gonçalves. Eu tenho diabetes há mais de 10 anos, porém não tenho tomado as injeções de insulina. Gostaria de saber quais as principais complicações que posso ter. A pergunta do Eduardo Gonçalves é uma pergunta interessante. É bom que todos que têm diabetes fora do controle, que não estão se cuidando, prestem atenção nessa resposta. Diabetes, então vamos ser bem claros com diabetes, pode parecer querer gerar um pânico. Não, é uma doença de morbidade alta. Quer dizer, é a maior causa de cegueira, é uma causa importante de insuficiência renal, é uma causa importante de amputação não traumática das pernas, dos membros inferiores. E a maior causa de mortalidade no diabético tipo 2 é o infarto agudo do miocárdio. Então, você tem complicação no olho, você tem complicação nos rins, você tem complicação, na realidade, em todo o aparelho cardiovascular, né? E nas grandes artérias, nas artérias de porte médio, a artéria coronária, que é a mais acometida, e também a circulação cerebral. Então, diabetes, precisa tomar cuidado. Precisa cuidar, precisa fazer o controle. Muito. A Marina Novaes, de Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, diz: tenho reparado por conta própria que de uns tempos para cá comecei a ficar com muita sede e cansaço. Creio que possa ser diabetes. Como saber se tenho essa doença? Basta dosar o açúcar no sangue. Basta fazer um exame chamado glicemia. É um exame muito simples. É o exame de glicemia que vai detectar se a pessoa tem ou não diabetes. Ou não diabetes. Tá. E tem alguma relação com sede e cansaço? Tem. Porque a glicose aumentada no sangue, ela age no rim como um diurético.
Então, essa pessoa tem micção, ela urina toda hora e ela se desidrata. Quando ela se desidrata, você tem um mecanismo de compensação que é a sede. Então, ela começa a beber mais água. E o cansaço é devido porque todo o alimento que essa pessoa que tem diabetes está ingerindo e não está bem controlado, esse alimento é eliminado pela urina. Ele não vai para dentro da célula para produzir energia. Então, esse sintoma de cansaço, de fadiga, é muito comum no indivíduo com diabetes mal controlado. Ok. Tem outras doenças que também dão esse mesmo desconforto, essa mesma sensação de sede e cansaço? De sede e cansaço, basicamente, é o diabetes. Cansaço você tem outras, como anemia, hipotiroidismo, aí você tem uma série de outras doenças. Mas a união dos dois... Esse conjunto de sintomas, né? Cansaço e sede excessiva, esses sintomas são muito sugestivos de diabetes. A pessoa que tem esse comecinho de diabetes, sede, cansaço, ela perde peso ou ela ganha peso? Ela perde peso. Ela perde peso? Ela perde peso, porque o diabetes é interessante. O diabetes, ela passa muito tempo assintomática. É uma doença assintomática que você não percebe que está tendo a doença, mas as complicações já começam a acontecer nesse período que a doença é assintomática. Eu perguntei isso porque o senhor falou agora que a pessoa não tem a absorção do alimento, né? A absorção do alimento, quer dizer, o alimento, pela deficiência de insulina, o alimento não é jogado dentro da célula, que vai produzir energia para o seu organismo. Ok. A Miriam da Silva, de Boa Vista, Roraima, ela diz: meu filho come muito e eu fico muito preocupada com a saúde dele. Ouvi dizer que geralmente os diabéticos são obesos. Existe uma relação entre diabetes e obesidade? Existe, é uma relação direta. E hoje nós até temos um termo chamado diabesidade, de tanto que essas duas doenças se correlacionam. Então, e a relação é direta. Tem que cuidar mesmo. Miriam da Silva não compra tanta coisa que possa engordar, faz uma comida mais light, não dá muita opção. Filho, a gente coloca no eixo, tem que colocar limite. Carlos Ferro de Avaré, São Paulo. Vejo muitos parentes e amigos sofrendo muito com essa doença. Gostaria de saber o que eu faço para não ir no mesmo caminho, pois eu como muito doce e já estou com sobrepeso. O sobrepeso a gente já ouviu que é um problema. Agora, o doce é um problema? Ele é, porque você vai estimular, toda vez que você come doce em excesso, você começa a estimular muito essa produção de insulina pelo pâncreas, né? Então diminui um pouquinho essa ingestão de doces, né? E tenta perder peso. Perde peso, tem um IMC normal, índice de massa corpórea normal, pratica esportes, não precisa se privar do doce, mas coma com moderação. Perfeito. Vou deixar uma perguntinha, eu volto daqui a pouco para a gente responder a pergunta da Mariana Fernanda Paz, de Piracicaba. Os produtos dietéticos, diet ou light, podem ser usados à vontade? Não, não pode. Existe uma diferença entre o que é light e o que é diet. O alimento light, ele tem 30% a menos de um componente. Então, se ele tem 9 gramas de carboidrato, ele vai ter 30% a menos desse carboidrato. Então, ele tem carboidrato. E o alimento dietético não. O alimento dietético não tem, então, uma determinada substância. Os diabéticos, os alimentos dietéticos, os diet, são mais indicados para os diabéticos, né? Mas não é para abusar também. Ok. Né? A Sueli Firmino, de Palmas, no Tocantins, ela pergunta se quem teve diabetes gestacional corre maior risco de se tornar diabética com o passar dos anos. Sim. Sim. Tem que tomar que tipo de cuidado? Não ganhar peso. Estilo de vida? Estilo de vida. Tá, Estilo exercício e alimentação correta. Alimentação adequada. A Luciana mora em São Paulo. Ela gostaria de saber se o diabetes gestacional afeta o bebê e se ela acaba depois do parto ou não. Ela acaba depois do parto na sua grande maioria, em 95%. Algumas mulheres continuam com diabetes. Pode afetar o nenê? Pode. Esses nenês, geralmente, eles são crianças que nascem com peso elevado, um peso para a idade gestacional elevado dessa criança, e pode ter, logo no período que ele nasce, hipoglicemia. Né? Mas isso hoje todos os hospitais estão preparados e esse bebê não vai correr risco. E existe uma incidência um pouquinho maior de malformação congênita também no diabetes gestacional. De novo, gente, estilo de vida, não é balela, essa coisa de, tem que praticar exercício físico, tenho preguiça. Não é porque é bonitinho falar, é porque é preciso fazer, é necessário, tem que fazer, tem que ter disciplina, tem que ter força de vontade. Exercício físico, pelo que eu estou entendendo já há alguns anos aqui no Vida Melhor, é remédio, viu?
Gerson Jonas de Souza, de Santo André. É necessário que o portador do diabetes faça tratamento com um nutricionista? Ele ainda pergunta qual é o tipo mais grave, 1 ou 2? Olha, os dois tipos de diabetes são graves. Lógico que o tipo 1, como ele começa muito antes, ele vem muito cedo, com 5, 6 anos de idade, uma criança já pode ter o diabetes tipo 1, então a chance no decorrer da vida de você ter as complicações são um pouco maiores no diabetes tipo 1, em função dele ter tido essa doença antes, numa idade muito precoce. Né? Então, em relação a isso, sim. O complemento da pergunta dele... A outra pergunta é se precisa fazer um acompanhamento com o nutricionista. É importante, é importante, sim. A Maria Helena Fonseca, ela é de Monte Alto, São Paulo, diz que o neto começou a ter diabetes com 14 anos, agora tem 19. Ele não come frutas, verduras, usa bomba de infusão de insulina, come muito arroz, feijão e carne vermelha. O que pode acontecer? Bom, ele usa bomba de infusão de insulina, essa bomba ela controla eficazmente o diabetes do tipo 1. O que ele tem que diminuir, na realidade, é a ingestão de carboidrato, essa ingestão de arroz. O feijão é um bom nutriente. A carne também é um bom nutriente, desde que seja usada com moderação e que não seja carne gorda, ou seja, que tenha aquela gordura aparente. Mas o arroz não é muito bom para diabetes. O arroz ele tem um índice glicêmico muito alto. Então você come arroz, a glicemia sobe muito. Se trocar para o arroz integral? Melhora muito. Melhora muito. Então tentar colocar o arroz integral aí na alimentação do seu neto. O Carlos Pereira de Foz do Iguaçu, no Paraná, ele disse que começou um tratamento com insulina Lantus há 2 anos, tem diabetes há 16 anos. A família descobriu quando ele tinha 6 anos. Na casa, o pai, o irmão, também tem diabetes. Ele está fazendo esse tratamento. São 3, os gastos são muito altos. Ele gostaria de saber se existe algum auxílio do governo, como é que faz para requerer esse auxílio do governo na compra da insulina e até mesmo das tiras para os testes diários. Tem, o governo provê. O governo dá essa insulina, aqui no estado de São Paulo, com certeza absoluta, e dá também os insumos, né? As agulhas, e tudo, as seringas, tudo que o indivíduo diabético precisa para o seu tratamento. Então, de que estado que ele é? Ele é de Foz do Iguaçu. Existe uma lei federal aí. Eu sei que, além da lei federal, o estado de São Paulo tem uma lei estadual também para que provê para os pacientes diabéticos as medicações e os insumos. Então, vale a pena, Carlos, você correr atrás do seu direito, né? No centro de saúde, eles Procura um centro de saúde. Maria Eunice da Silva, de Rancharia, em São Paulo, tem o diabetes há 3 anos e deu neuropatia diabética. Com essa doença, dá formigamento na mão e no pé. Tomo 6 tipos de remédios, eles são fortes. Gostaria de saber se demora para eu voltar a ter esses movimentos. Acho que ela perdeu os movimentos. Demora. A neuropatia diabética é a complicação, uma das mais precoces, né? Às vezes, na fase de pré-diabetes, o indivíduo já pode ter essa sensação de dormência, principalmente na ponta dos dedos e na ponta dos dedos do pé também, uma sensação de calor no pé. Isso é uma neuropatia diabética incipiente. Quando ela se instala, hoje tem medicação eficaz, ela deve estar tomando medicação eficaz, mas o curso da recuperação é bem demorado. Ok. Olha, uma pergunta aqui interessante para todos, viu? A pergunta vem do Mauro Silva Dias, de São Paulo. Ele diz que descobriu que o filho está com o problema, está com diabetes, mas o filho é fumante. Ele pergunta se esse hábito pode ser perigoso para quem é diabético. Lógico. Se já não é para quem não é diabético, imagina para quem é diabético. Então, não, cigarro. Não. Principalmente os diabéticos. Aliás, todo mundo, né? Não tem nem principalmente, porque o cigarro só faz mal. Tem que dizer não, e eu vou te falar que é possível parar sim. Você é capaz de controlar a sua própria vontade. A gente não é marionete, não é que não consigo. Consegue. Força de vontade é um dia de cada vez e você chega lá, viu? Tem mais um monte de perguntas, doutor. Eu vou passar essas perguntas para que depois o senhor possa responder a todos os telespectadores, porque o nosso tempo é curto. Mas eu fico muito contente com a sua participação. Você que está em casa, obrigada pela pergunta que você enviou, pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Ah, a produção falou que eu ainda posso falar mais algumas perguntinhas aqui, então vou aproveitar o tempo. Vou fazer a pergunta aqui da Gisele Goulart. Ela gostaria de saber se problema neurológico, neuropatia mielítica, que a gente acabou de falar de neuropatia, mas eu não sei se é essa, pode acontecer devido ao diabetes. O diabetes dá de fato uma neuropatia mista, né? A mielina é uma capa que reveste os nervos periféricos, né? Então, o diabetes pode também prejudicar
nesse componente do nervo. Pode sim. Como a gente falou no começo, é uma doença séria que precisa ser tratada e precisa ser controlada. A Elizabeth Aparecida, ela é de Sorocaba, pergunta se existe algum medicamento que provoque diabetes. Porque assim, a gente sabe que toma um medicamento pode dar um efeito colateral. Ela gostaria de saber... Sim, os corticoides, principalmente os corticoides, são drogas hiperglicemiantes. Elas podem desencadear diabetes. Diuréticos, esses diuréticos tiazídicos também. O que é diurético tiazídico? É uma classe de diurético, mas seria que nós chamamos de hidroclorotiazida, que é o nome genérico da droga. Pode desencadear diabetes também, principalmente os corticoides. Tá, e ela pergunta quando é que ela sabe que está com diabetes, qual é o limite? O limite da glicemia normal até 99. De 100 a 125, nós chamamos hoje de glicemia de jejum alterada, ou podemos chamar de pré-diabetes. Acima de igual ou acima de 126, uma glicemia de jejum, o paciente é considerado diabético. Esse número é diferente para criança e adolescente? Não, é igual para todo mundo. É igual para todo mundo? Para todo mundo. Então, é considerado diabetes a partir de? 126. 126. Uma glicemia de jejum, uma dosagem do açúcar em jejum igual ou acima de 126, o indivíduo é considerado diabético. Marta Ferraz, de São Paulo, ela disse que o avô tem diabetes, mas ele come de tudo. Bebe cerveja e não acontece nada com ele. Dizem que quem abusa acaba perdendo a visão e a perna. Será que ele tem mesmo diabetes? Ela pergunta. Demora para que os grandes transtornos venham à tona? Ele come muito e é magro. A gente fica preocupado, pois ele não faz nenhuma dieta. Como o avô da Marta, a gente conhece um monte de gente que tem diabetes e que vai largando para lá e não cuida e... O que pode acontecer com essa pessoa? Bom, o diabetes é aquilo que eu te falei, todas as complicações crônicas. Provavelmente ele é magro, porque ele não absorve nada daquilo que ele ingere, né, por estar com o seu diabetes descontrolado. E, de fato, pode ter todas aquelas complicações após, em média, de 8 a 10 anos após o aparecimento da doença. Ele pode ter todas as complicações na vista, no rim, nos vasos, no coração, no cérebro. Onde existe um vaso sanguíneo, pode haver uma complicação do diabetes. Marta, infelizmente é isso mesmo. Quem abusa pode ter complicações sérias. É muito a gente alta. falou do cigarro e aí agora a Marta levantou a bebida. A bebida também é prejudicial. É prejudicial também. É prejudicial. Seriamente prejudicial. Seriamente prejudicial quando em excesso. Tá. Moderadamente, sei lá, um copo de vinho tinto no fim de semana não vai fazer mal para ninguém. Mas beber todos os dias e beber excessivamente, principalmente bebidas adocicadas, prejudica muito. Então é o que a gente já falou, né, gente? Estilo de vida, levar a sério a sua saúde, fazer uma alimentação boa e fazer boas escolhas. Dr. Roberto Betti, endocrinologista, ele é do Hospital Oswaldo Cruz. E está no site www.hospitalalemão.org.br com mais informações. E o telefone do Hospital Oswaldo Cruz é o 0 operadora 11 3549 1000. 3549 1000. Muito obrigada pela sua presença, foi muito bom, esclarecedor. Obrigado. Pode voltar mais vezes para a gente conversar mais. Vai ser um prazer. Tá bom? Prazer é nosso. Obrigada, uma ótima tarde.